Olá, pessoal, muito bom dia. Agora em Macapá são 9 horas e 40 minutos. A gente está pedindo licença, uma vez mais, para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você se encontre nesse instante. A gente está abrindo hoje uma nova temporada desse projeto de comunicação digital do blog do Kleber Barbosa. A gente já mantém esse contato aqui aos sábados, né, fazendo lives lá na Diário FM com o nosso Conexão, e agora a gente decidiu, por que não, né? Já que a gente está mesmo em home office, está aqui com a limitação do trabalho remoto, trabalho em casa, e a gente decidiu então manter encontros diários, né, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário aqui, depois que terminam os programas matinais das emissoras de rádio. Fica, digamos assim, essa lacuna, né? Por que a gente então não aproveita esse nicho e mantém esse projeto de levar informação jornalística nas manhãs, seja em casa, seja no trabalho, onde quer que a pessoa esteja. Já teve gente que me mandou mensagem hoje lá da Serra do Navio que não poderia estar agora assistindo, e eu disse, olha, fique tranquilo, porque fica tudo na nuvem, fica tudo arquivado, e as pessoas já se acostumaram com isso. É uma das facilidades, um dos ganhos, né, do trabalho em rede social, do jornalismo digital, é que não é mais a emissora de rádio, a estação de TV que vai pautar a nossa vida. Dependendo da nossa disponibilidade de tempo, a gente assiste quando der, não é? Por isso que a portabilidade até das TVs abertas, das rádios, colocarem tudo na nuvem, está tudo no aparelho, você assiste a hora que der. A gente tira isso pelo nosso programa de sábado. A gente tem ali, termina o programa com 500 visualizações, 400 pessoas, e quando é sábado à tarde, sábado à noite, esse número sobe muito para 900, 1.200, 2.000 pessoas assistem depois que o programa já foi ao ar, porque a gente começa muito cedo no sábado às 7 da manhã, né? Então, final de semana acordar cedo, não, a pessoa assiste a hora que der. Então, a gente vai estar abrindo essa nova temporada. Os nossos encontros vão ser de segunda a sexta-feira, depois das 9h30, com 5 temas, né, distintos, né? Cada dia da semana vai ter um tema distinto. Segunda-feira, que é o dia que todo mundo promete começar uma dieta, todo mundo diz que começa a malhar, a gente vai reservar as segundas-feiras para falar de saúde. Sempre nós vamos ter um convidado, uma convidada, para falar do tema de saúde. Terça-feira, política. Porque terça-feira, tradicionalmente, as casas legislativas retomam suas reuniões, né, seja na Câmara em cada município, nos parlamentos estaduais, no Congresso Nacional. Então, terça-feira, política. Quarta-feira, quarta-feira é para você. Você, amigo internauta, você que segue a gente, você vai escolher o tema da quarta-feira. O tema vai ser livre. Sempre na terça-feira, a gente vai soltar uma enquete, vai colocar 4 opções de temas que você gostaria de ver debatidos. A gente, depois que terminar a live, a gente vai ver qual a opção mais votada, e aí a nossa equipe de produção vai se desdobrar para atender você com o seu pedido do tema que você gostaria de ver debatido na quarta-feira. Vai ser assim. Quinta-feira vai ser economia, tá? Mas a gente não vai dar consultoria de economia. Ninguém vai trazer aqui os técnicos para falar de muito termo técnico, para falar de commodity, de Ibovespa, não é nada disso. É economia no sentido da economia popular, né? No sentido de empreender, de arranjar soluções, de gerar emprego, gerar renda. Vai ter sempre um tema ligado à economia. Na sexta-feira, para fechar a semana, vai ser de cultura. Vamos ter sempre uma atração cultural, um artista, um produtor cultural vai estar com a gente hoje. Tudo bem? De segunda a sexta-feira, 9h30 da manhã, nas nossas redes. E eu já vou agora aqui, direto para a nossa primeira convidada. Ela, na verdade, deveria estar com a gente no sábado passado, mas aí eu dou a mão à palmatória, né? A gente acabou atrasando uns minutinhos para o horário que a gente tinha, e ela tinha disponibilidade na agenda dela. E quando eu quis fazer a chamada, ela disse, eu vou entrar em sala de aula. E aí, sala de aula é um lugar sagrado, né, para um bom profissional. E a gente sabe disso. Mas agora deu tudo certo. Eu vou fazer contato com ela aqui. Vai ser nessa outra câmera aqui de baixo. Ela já está conosco. A psicóloga Luana Nunes, é pesquisadora do AMBAX,
é residente do Programa de Saúde da Mulher e da Criança da Universidade Federal do Pará e é especializanda em psicoterapia em intervenção em crise e prevenção do suicídio. Doutora Luana, a senhora nos ouve? Bom dia. Olá, bom dia. Estou escutando sim. A senhora está no Pará hoje. Isso, atualmente eu moro no Pará, na cidade de Bragança, por causa da minha formação continuada, né? Vim dar continuidade aos meus estudos, que no caso é uma residência multiprofissional em saúde da mulher e da criança. E em ocasião disso é que eu não estou em Macapá nesse momento, Pois mas é, mas, continuo vinculado aos projetos de prevenção, de valorização da vida. mas a senhora é amapaense. Sou amapaense. Sou amapaense. Muito bem, amapaense da gema. A gema. A farinha daí é melhor do que daqui? Não me faz pergunta que vai me colocar em situações difíceis. Estou brincando, é para a gente quebrar o gelo. Mas a gente tem ligações históricas, não é, com o Pará. Sabe que depois de um certo tempo eu já consigo concluir. A gente tem, claro, muitas afinidades, a nossa gastronomia é a mesma, os nossos costumes são os mesmos, mas o sotaque eu já consigo diferenciar, né? O sotaque paraense tem um componentezinho diferente do nosso. Para mim, a gente fala um pouco mais chiando, né? Então, para mim é muito marcante isso do Amapá. As questões culturais realmente não tem muita diferença, mas eu acredito que mesmo assim a gente tem a nossa identidade enquanto amapaenses, né? Ontem eu até comentava aqui que a gente celebrava a criação do território, do ex-território, né? Ontem, dia 13 de setembro. Falando assim, estou comemorando a criação do ex-território, estou no Pará, mas tudo bem, isso que acontece. Com toda certeza. Doutora, existe um programa do Ministério Público do Estado, ele criou um chamado Observatório para essa questão de prevenção e combate ao suicídio. A senhora também participa, colabora com esse projeto? A gente tem, a minha vinculação maior é com o AMBAX, que é um ambulatório de atenção à crise suicida. O AMBAX ele é um projeto de extensão e pesquisa da Universidade Federal do Amapá, cuja coordenação ela é destinada ao Washington Brandão e a Leila Feio, que são doutores da Unifap. Com isso, a partir desse projeto, a gente realiza atendimentos individuais e em grupo para pessoas envolvidas no comportamento suicida, seja no âmbito da prevenção ou no âmbito da pós-venção. Depois de algum tempo de execução desse projeto, é que nós criamos parceria com alguns órgãos estaduais, dentre eles o Ministério Público do Amapá. Eles têm um termo de cooperação entre os dois órgãos, entre o nosso projeto de extensão e o Ministério Público, em que a gente auxilia em algumas atividades, como, por exemplo, o desenvolvimento do projeto Atuação pela Vida, em que uma das ações realizadas talvez a de maior visibilidade, são os plantões itinerantes, que são os atendimentos psicológicos em pontos, em determinados pontos da cidade, geralmente escolas. Poxa, que legal, né? Afinal de contas, no ambiente da escola, ou pelo menos com crianças, adolescentes, eles são excelentes agentes multiplicadores de qualquer campanha de conscientização, qualquer campanha educativa. É muito bom contar com eles, né? É um espaço muito importante de ser ocupado, né? E não somente no mês de setembro, mas que sejam campanhas de valorização da vida, que falem sobre o autocuidado durante o ano todo. Então, não necessariamente a gente vai chegar em escolas e vai falar sobre suicídio, mas a gente vai falar sobre competências emocionais, vai falar sobre a importância do autocuidado, vai falar sobre a valorização da vida. Então, são temas que permeiam esse estar, essas possibilidades de vida. É muito interessante. Eu, como profissional de imprensa, lembro de quando da chegada do CVV, o Centro de Valorização da Vida, aqui no Amapá. Um dos primeiros eventos, uma das primeiras preocupações da coordenação do CVV, e foi o próprio Ministério Público quem abraçou e que deu a logística, garantiu a logística para o início das atividades do CVV, eles chamaram o segmento da imprensa, os profissionais de imprensa,
para passar as primeiras orientações sobre a abordagem das matérias sobre suicídio. E, de maneira geral, houve uma reação ali meio, sabe, não foi muito receptivo pelo fato de que pediam que o jornalista... enfim, resumindo, alguns profissionais consideraram censura a esse tema. Então, era um pouco de tabu em relação a essas abordagens, o que mudou com o tempo. Hoje a diretriz é completamente diferente. A gente ainda tem esse tabu ao falar sobre suicídio, né? E é interessante a gente falar sobre, porque a gente acredita que dialogando sobre suicídio é que a gente vai criar redes de prevenção. Então, nós devemos sim falar sobre suicídio, inclusive falar em meios sociais, em canais televisivos, em rádios, em outros meios de comunicação. Mas nós devemos falar com responsabilidade, com respeito, com empatia por aqueles que vão estar escutando. Então, no ano de 2000, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela lançou um manual orientativo para profissionais da mídia, informando, quase um passo a passo, sobre como eles devem tratar sobre questões relacionadas ao suicídio em canais de comunicação. Já em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria lança também outro manual, que é o Conhecer para Prevenir, também voltado para profissionais da mídia, falando sobre como abordar corretamente a temática do suicídio. Então, vou dar alguns exemplos. Lá no manual, a gente tem orientações como não informar métodos, não atribuir causas, não divulgar fotos. Eu fiz a minha pesquisa de conclusão de curso sobre como os sites jornalísticos divulgavam a questão do suicídio na cidade de Macapá. Peguei os principais sites de jornalismo e fui ler notícia por notícia para ver como é que isso era falado. Eu li mais de 400 notícias, foram 433 notícias de 11 sites jornalísticos que falavam exclusivamente sobre suicídio. Dessas notícias, a gente percebeu que algumas tinha de forma bem evidenciada fotos da pessoa morta. Então, a pessoa cometeu suicídio de tal forma, tinha lá a foto do momento exato que alguém encontrou o corpo. E aí isso nos leva a pensar em duas possibilidades. A primeira é alguém que esteja em sofrimento, que abra uma notícia dessa e veja e pensa, então é assim que eu posso fazer? Então isso poderia ser um contágio, efeito Werther, que a gente chama, e também a vertente da responsabilidade com o outro, com o respeito à imagem do outro, ao corpo do outro, por mais que esteja morto, e o respeito também com a família, que nós chamamos de sobrevivente. Então, imagine ser familiar de alguém que morreu por essa situação, e você abre a rede social, agora bem mais comum, você abre a rede social, tem lá uma manchete, fulano cometeu suicídio do lugar tal, assim e assim, e quando você abre, tem lá a foto daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que você conhece, que você convive, do colega de trabalho, do filho, seja lá qual for a reação, morto. E aí a lembrança que você tem naquele momento não é aqueles momentos felizes que você passou com aquela pessoa, mas sim a foto daquela situação, dessa situação trágica que aconteceu. Então, jamais divulgar fotos, jamais divulgar métodos. Essas são as principais orientações do que não fazer. Mas melhor do que só dizer o que não fazer, é importante a gente ensinar como fazer de forma correta. Então, a gente percebeu também que a maioria dos manuais e das orientações, desses cards, eles informavam o que não fazer. Então, diante disso, o Ambax, e nesse momento eu estava à frente nessa parte, justamente pela minha pesquisa, conduzimos encontro com jornalistas no ano de 2019, se não estou enganada, no início de 2019, fazendo uma capacitação sobre como noticiar questões voltadas ao suicídio. E aí a gente também acolheu as demandas dos jornalistas. Então, por exemplo, os colegas que falavam que trabalham com jornalismo, ontem você até mencionou o nome que eu esqueci, mas que trabalham com essas notícias mais policiais,
É o Helder, Esqueci o nome. Carlos. Isso, acho que talvez tenha até sido o Helder que comentou, junto com outros colegas que trabalham com essa linha, que às vezes dentro do ambiente de trabalho eles são cobrados a divulgar. Então, são cobrados a falar sobre. E aí, como eu falei, a gente não vai censurar. Mas se tem que falar, então vamos tentar falar da forma mais adequada possível. Então, a primeira pergunta que a gente faz, seja você jornalista ou seja você um internauta que está acompanhando, está descendo a barra do Instagram, do Facebook, às vezes no grupo do WhatsApp, qualquer uma dessas redes sociais. Alguém divulgou um caso de suicídio. Ou você teve conhecimento sobre um caso de suicídio. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: para que divulgar? Por que divulgar? Porque eu vou estar ajudando alguém? Oi. Espera aí, só um instantinho. Eu não estou conseguindo ouvir aqui agora, Bruno. Oi, doutora? Oi, doutora. O seu áudio aí. O seu áudio não está saindo aqui. Veja o que aconteceu aí. Não. Não está saindo. Ah, a senhora pausou o seu. Aí, a senhora pausou. Agora. Oi, doutora. Oi? Tá me ouvindo agora? Não. Deu uma pausa aí no seu áudio aí. O seu áudio deu uma parada aí. A senhora tocou sem querer no microfonezinho que aparece no display aí do seu telefone. Se a senhora puder tocar de novo no microfone que aparece na tela, toque na tela aí, por favor. E vamos ver se volta o áudio. Não? Vamos ver aqui. Ela saiu, entrou de novo. Vamos ver se retoma aí. O contato são em Macapá agora 10 horas da manhã. A senhora nos ouve, doutora? Não? Nossa, o que aconteceu aí? A senhora está ouvindo? A senhora está ouvindo a gente? Não, ela não está ouvindo lá. Vamos fazer o seguinte. Não está ouvindo. Vou mandar um... Eu vou ligar para ela aqui. A senhora tem outro telefone? Tá bom. Então faz o seguinte, a gente chama o intervalo, né, Brunão? Joga o apoio cultural aí e a gente manda um novo link para ela. Eu vou falar com ela fora do ar aqui e você me manda um novo endereço, um novo link aí, tá bom? Faz isso então. Psicóloga Mona Antunes. Vou mandar um novo link. Vou mandar um novo link. Manda para mim agora, já tô no Zap, tá bom, Brunão? Aniversário Center Kennedy, 34 anos, 34 prêmios. Home New Lavínia Colibri por só R$ 62,90 mensais. Painel para TV até 60 polegadas Artelli por R$ 64,90 mensais. Conjunto de mesa com 6 cadeiras tampo de vidro Ciplaf por só R$ 94,90 mensais. Nas compras acima de R$300, você concorre a 34 prêmios. Center Kennedy, 34 anos fazendo mais por...
Aniversário Center Kennedy, 34 anos, 34 prêmios. Home New Lavínia Colibri por só R$ 62,90 mensais. Painel para TV até 60 polegadas Artelli por R$ 64,90 mensais. Conjunto de mesa com 6 cadeiras tampo de vidro Ciplaf por só R$ 94,90 mensais. Nas compras acima de R$300, você concorre a 34 prêmios. Center Kennedy, 34 anos, fazendo mais por... Já estamos de volta aqui com a nossa live. Tivemos um probleminha técnico aí. E, claro, como tudo que é ao vivo, está suscetível de falhas técnicas. Eu estou retomando aqui a conversa com a doutora Luana Nunes. Aqui aparece Luana Isabel. É o seu segundo nome, né? Eu uso Luana Isabel da Silva Nunes. Aí eu, mais profissionalmente, sempre utilizo o Nunes, né? Que as recomendações do nosso conselho, primeiro e último. Mas, enfim. Bom, vou retomar da onde eu estava falando, né? Que quando a gente recebe alguma notícia dessa, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook ou qualquer outra rede social, é importante a gente fazer um filtro, ou enquanto jornalista também, enquanto pauta jornalística. Perguntar, para que divulgar? Por que divulgar? Quais impactos a divulgação dessa notícia sobre suicídio pode gerar em outras pessoas que estão fragilizadas, que estão vulneráveis? E aí refletir sobre isso. E se a partir dessas respostas eu decido publicar, mesmo assim eu decido compartilhar, que principalmente casos de suicídio não é recomendado compartilhar, mas se decide, sempre colocar junto onde buscar ajuda. Então, sempre colocar, por exemplo, o número do CVV, 188, ou falar para quem é do Amapá, do AMBAX, falar do Ambulatório de Atenção à Crise Suicida, falar que nós realizamos atendimentos, desenvolvemos esses projetos, falar do HE, que tem um hospital, que tem um atendimento de urgência e emergência para pessoas que estão em crises, falar das UBSs que estão com atendimento psicológico. Então, assim, olha, se você está precisando de ajuda, procure esses locais aqui, procure um profissional. Então, sempre divulgar pontos de apoio. O ideal é que a divulgação desses pontos de apoio venha a qualquer momento do ano, a qualquer momento do dia, e não necessariamente a gente espere um caso de suicídio ou divulgue junto com um caso de suicídio. É divulgar, é tornar público essas informações. É o tipo de informação que a gente recebe e que, se a gente compartilhar, a gente ganha muito mais, porque a gente está, de alguma forma, ajudando outras pessoas. Outras formas também de trabalhar a questão da mídia e do suicídio é sempre oportunizar espaços de falas para profissionais especialistas, como, por exemplo, durante o mês de setembro, a gente é muito chamado para falar sobre, mas que seja importante que a gente torne isso uma prática, por exemplo, para além de setembro. Exemplo aqui, Kleber, na tua programação, tu coloca para toda segunda falar sobre saúde. E que legal, porque pelo menos uma vez na semana vai ter algo destinado para saúde. E quando a gente pensa em saúde, quando a gente fala de valorização da vida, prevenção do suicídio, a gente tem que pensar que não é, por exemplo, só em questões psicopatológicas, em questões só voltadas a transtornos mentais, como uma depressão. Não, a prevenção ela se faz diariamente, quando eu pratico um esporte, quando eu consigo desenvolver um negócio, quando eu tenho essas orientações sobre economia. Então, prevenção é tudo isso. A gente tem que entender isso, que é uma questão multideterminada com multifatores. E um exemplo que eu gosto de dar sobre prevenção, nós temos um vídeo que nós fizemos
Que aí quando me perguntam, mas não pode falar sobre suicídio em rede nacional, em rede local, no rádio, no Facebook? Como eu falei, pode. Devemos e podemos falar de forma responsável e de forma consciente. O exemplo que eu dou é que agora começou a ser transmitido em uma TV local o nosso vídeo da campanha do Setembro Amarelo de 2019. Algumas pessoas já até viram, em que são 3 jovens que em determinado momento da vida que estavam em situações de sofrimento, tentaram suicídio. Depois dessas tentativas, elas foram acolhidas, foram socorridas e conseguiram encontrar estratégias, possibilidades de vida. Todas fazem acompanhamento, ou fizeram durante determinado tempo e agora de forma mais esporádica. Acompanhamento psicológico, seja individual, seja em grupo, acompanhamento psiquiátrico, outras terapias alternativas, como a música, como a pintura, como o trabalho manual. Então, todas. E, no fim, elas deixam uma mensagem de que viver é sempre a melhor solução. Então, esse é um exemplo... um exemplo correto, que foi construído com o auxílio de profissionais, a gente do ambulatório, sobre como falar de suicídio de uma forma que vai abranger todas as pessoas do Estado que vão visualizar esse vídeo, mas de uma forma responsável. E no final a gente diz, procure ajuda, e aparece possibilidade de onde ir buscar ajuda. Então, com isso, deixar claro, podemos e devemos falar sobre suicídio de forma responsável, de forma ética, de forma empática, pensando no quanto isso pode afetar o outro, e falar sempre mostrando possibilidades de vida, sempre incentivando a ir buscar ajuda, ou indo junto com essa pessoa que está em sofrimento, atrás de um auxílio profissional. Não, tá. Aqui no nosso WhatsApp já começam a chegar interações dos nossos internautas. Tem perguntas já, inclusive, para a senhora. Daqui a pouco eu vou pedir para a nossa equipe ajustar aqui uma forma da senhora ouvir a pergunta aqui, mas talvez eu coloque aqui no Viva Voz mesmo, a senhora vai conseguir perceber aí direitinho. Eu preciso saudar aqui quem já está chegando, a Dulcivânia Freitas, nossa colega jornalista, assessora de comunicação da Embrapa do Amapá. É o primeiro dia de férias dela hoje e ela já está aqui nessa pauta aqui em casa assistindo a gente. Dulcivânia, fique à vontade, se você quiser interagir com a gente aqui, com a doutora Luana Nunes, você fique à vontade. O Alcedir Rigelli, ele é o diretor administrativo do Hospital São Camilo e São Luís, aqui em Macapá, está ligado aqui na nossa live também, fique à vontade, doutor Alcedir. A Mariíndia Matos entrou também, a Sandra Amaral Matos e Pastor Marcos, enfim, as pessoas estão entrando aqui na nossa live e eu não sei a disponibilidade do tempo da doutora Luana, a senhora me diz aí, doutora. Tá ok. Quando não der mais para ficar com a gente, a senhora me diz, por favor. Bom, vamos à pergunta da Ana, outra colega nossa, a jornalista Ana Lúcia Anspach. Ela já deu publicidade a esse assunto, né? Ela é paciente, né? Ela é uma pessoa que sofreu e sofre ainda de depressão. Ela já contou isso, inclusive, no nosso programa, um relato muito assim, emocionante e contundente. Ela contou para a gente. Aí tem a história de que a publicação de um livro mudou a vida dela, né? Depois que ela teve ela superou a depressão a primeira vez, resultou num livro. E agora, durante a pandemia, ela teve o Covid, teve uma recaída. Eu acho que é sobre isso que ela vai falar com a gente. Deixa eu botar aqui para a senhora ouvir. Eu tenho que ir ao médico, tenho que estar lá 10h30. Mas você pode, nesse período, nesse mês de setembro, fazer o contraponto, entendeu? Colocar a doente para falar ao invés da especialista. E aí a gente faz um bate-papo. Só que, né, teria que ter combinado pelo menos na véspera. Não foi exatamente uma pergunta, é uma sugestão. Ela está achando interessante, está se colocando à disposição de abordar esse problema na ótica do paciente. Sem dúvida alguma, também extremamente relevante, não é? Sim, porque
como a gente fala, é a fala dela, né? A gente, enquanto especialista, a gente vai falar do nosso lugar de fala de quem estudou para trabalhar com essas demandas. As outras pessoas que estão nesse momento, que estão passando por essa situação de vulnerabilidade, situação de sofrimento, que estão fazendo tratamento, elas vão falar da ótica de quem está vivenciando diariamente, de quem passou por essa situação mais aguda ainda durante o período da pandemia, em que são relatos de pessoas que pontuam que foi mais difícil do que já era. E é importante, principalmente quando são pessoas que estão fazendo tratamento, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, e com as outras terapias alternativas, que mostram para as pessoas que estão nos ouvindo e que também estão em situações de vulnerabilidade, que há possibilidade de tratamento. Então, é importante, de fato, dar esse lugar de fala para os usuários, para as pessoas que estão em situação de adoecimento. Ok. É interessante mesmo aqui, a Rita de Cássia, aqui o nosso WhatsApp, pessoal, 991 57 0022, 991 57 0022 é o nosso WhatsApp. A Rita de Cássia é uma seguidora já tradicional da gente, no programa de rádio, aqui na nossa live também, e ela está lá no bairro do Mar Abaixo, e ela disse assim: existe esse controle para a cobertura que a imprensa dá aos casos de suicídio. Mas e o que acontece nas redes sociais, onde não há limites? E aí ela faz um comentário aqui até mais pesado aqui, usou até um palavrão para dizer que está indignada. E a senhora abordou isso no começo da sua fala, né? Às vezes nas redes sociais as pessoas... lá não tem limite, né? As pessoas postam foto, vídeo. Eu já vi um vídeo uma vez na rede social de uma adolescente se jogando do Colégio Amapaense aqui, uma coisa impactante demais. Uhum. Ela falou em Mar Abaixo, vale até lembrar para divulgar, que lá toda sexta-feira, na Igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós, às 19 horas, se eu não estou enganado, é 19h30, a gente tem um grupo para pessoas envolvidas no comportamento suicida, seja prevenção, que são as pessoas que estão pensando em suicídio ou que já tentaram suicídio, podem ir para lá, ou pós-venção, que são pessoas que convivem com essas pessoas que estão adoecidas ou que perderam alguém para o suicídio. Quando ela falou o bairro, recordei disso. Em relação às redes sociais, a gente não consegue ter o controle. Nem com os jornalistas a gente consegue ter controle, né? A gente dá orientações. Então, a gente orienta, a gente fala o que é recomendável, e aí cabe do senso de ética de cada um divulgar ou não, falar ou não. A gente sempre vai estar orientando, é nosso papel orientativo. Em decorrência disso, nas redes sociais, é mais difícil ainda a gente ter ter esse acompanhamento, porque eu tenho meu Facebook, tenho meu Instagram, então eu posso ir lá, jogar no meu Facebook, publicar qualquer coisa e pronto. E foi. Quem quiser curte, comenta, compartilha, enfim. O que nós podemos fazer diante dessa situação? É denunciar. Todas as redes sociais dão essa opção de denunciar publicação e você pode colocar lá que é situações de automutilação, como eles chamam, mutilação ou suicídio. Você marca essa opção, denuncia a publicação e ela provavelmente é removida da rede social. E vale sempre ir lá conversar. Olha, amigo, você compartilhou isso, você comentou isso na foto de fulano, mas não é legal isso que você fez, e se você repensar, e se você refazer, que às vezes... Se fosse uma pessoa da sua família, né? E as pessoas às vezes compartilham e nem todas têm essa consciência de que aquilo não é legal, de que aquilo não vai ajudar, que aquilo pode ser gatilho para outras pessoas. Então é importante a gente também ter isso de repassar esse conhecimento, repassar essa aprendizagem. Se você fala e a pessoa insiste, aí você vai lá denunciar a publicação, né? Denuncia, pede para outros amigos denunciarem. Toda vez que a gente vê alguma publicação nesse sentido, a gente pega o link e aí envia para as pessoas do nosso projeto. Denuncia essa publicação? Denuncia. Pronto, denunciou e vida que segue. A gente não pode fazer muita coisa além da conscientização, de buscar essa conscientização.
Porque também tinha muito disso, né? E que bom que a sociedade evolui, os costumes vão pautando o nosso arcabouço jurídico. No começo dessa coisa da internet, as redes sociais, quando começou a ganhar corpo, a gente ouvia se falar que a internet era terra sem lei, né? Era comum, era até lugar comum falar assim, mas com o tempo, não. A gente passou a ver que cada maquininha aqui tem o seu IP, tem o seu número de registro, passa a ter sua digital, né? O seu RG, digamos assim, e as pessoas hoje elas já são responsabilizadas por aquilo que publicam e por aquilo que compartilham, que curtem, né, doutora? Isso daí se dá a partir do Marco Civil da Internet, né? Que é a lei que rege no Brasil a utilização da internet. Eu acredito que é uma lei de 2014, se eu não estou enganada. 2013 ou 2014. A gente também tem, desde 2019, a lei que institui a Política Nacional de Prevenção ao Suicídio e Automutilação, que fala também sobre essas questões relacionadas ao cuidado com a vida do outro. E o Código Penal, ele também fala sobre a incitação ao suicídio ser vista como um crime. Então, tudo isso é importante a gente estar pensando quando a gente fala sobre suicídio. Ok. Olha, aqui quem está também aí no Pará, mas já andou por aqui no Amapá, é o doutor Marcos Drago, engenheiro da Eletronorte. A última notícia que eu tinha dele é que ele estava lá em Tucuruí, no Pará. Ele foi gerente regional da Eletronorte, está na nossa live aqui e com toda certeza mandando um abraço para a nossa transmissão, o nosso projeto aqui. Carla Pena, assessora jurídica do Ministério Público, a senhora conhece bem, né? Sim. Ela, inclusive, foi entusiasta aqui da sua participação, que a gente conversasse com a senhora. Seu colega também, como é que dá o nome dele? Igor, né? Iago falou com a gente no sábado, deu também uma belíssima contribuição. Estava no plantão, coitado, lá no Centro Covid-2, mas deu tudo certo, que bom. E eu acho que é por aí mesmo, né? Quanto mais informação a gente tiver a respeito, essa é a dinâmica, essa é a diretriz. Claro, o mês temático é bom, ajuda, né? Dá uma grande visibilidade, pauta, mas ao longo do ano é preciso continuar falando disso, né, doutora? Isso, exatamente. A gente desenvolve essas ações durante o ano todo, então eu gosto sempre de falar com os nossos colegas que a gente vive 365 dias de Setembro Amarelo, porque são 365 dias que a gente trabalha a prevenção, trabalha a pós-venção do comportamento suicida. Então, vou falar um pouquinho das atuações do projeto, né? A gente se encontra atualmente desenvolvendo principalmente os atendimentos em grupo. A gente está ali na Igreja São Benedito, toda terça-feira, às 19 horas, desenvolvendo o grupo de prevenção e pós-venção. Dia de quarta, nós estaremos retornando os atendimentos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, lá no bairro do Buritizal. Dia de quinta, se eu não estou enganada, estamos em Santana, na Associação Nossa Família, também com trabalho de grupo. E sexta-feira, conforme eu já tinha falado, no Marabaixo, na Igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, nós estamos em vários pontos da cidade desenvolvendo essas terapias em grupo, no âmbito da prevenção e pós-venção. Eu gosto sempre de frisar, quando eu falo dos pontos, né, eu citei aqui quatro instituições religiosas, né, católicas e não católicas. Mas o que eu gosto de deixar claro, nós utilizamos de espaços religiosos não por vinculação religiosa. Então, nós estamos, por exemplo, na Igreja Católica, mas os nossos projetos, a nossa atuação de grupo, ela é pautada numa psicologia que é ciência e profissão. Então, nós não falamos de dogmas religiosos, nós não misturamos essas coisas. Não existe psicologia religiosa, né? Lá nós somos profissionais de psicologia, atendendo a partir do nosso viés de formação. Então, por que nós estamos em espaços religiosos? Porque nós somos um projeto sem fins lucrativos. Então, todos nós somos voluntários, ninguém recebe nada para atender.
E por não receber nada para atender, a gente também não recebe verba para realizar atendimentos ou coisas do tipo. Logo, a gente não tem um local fixo, um local que seja nosso, que a gente diga aqui é a sede do projeto. Por causa disso, a gente cria parcerias com outras instituições, buscando a cessão de espaços para a gente realizar os nossos trabalhos. Então, conversamos com o padre da Igreja São Benedito, com o padre da Igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós, com a irmã Marisa, lá de Santana, da Associação Nossa Família, com o bispo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, dos quais nos acolheram de forma muito, muito, muito grata, nós somos extremamente gratos, e nos deixam realizar os nossos trabalhos lá. Então, nós estamos em espaços religiosos, mas não temos vinculação religiosa. Realmente só os espaços, as entradas são à parte, são anexos da igreja. Para além dos atendimentos em grupos, nós já retornamos com atendimento individual somente no Capizi, que é ali no bairro da Pedrinhas. Lá no Capizi, o atendimento é voltado para pessoas até 18 anos. Então, lá tem o atendimento pela prefeitura, com os técnicos da prefeitura, e tem os técnicos do Ambax, os estagiários e os profissionais de psicologia, que atendem somente as demandas de comportamento suicida. Então, são nesses locais que nós estamos por enquanto, e aguardando, conforme a reabertura dos outros, o nosso retorno para os atendimentos individuais. Ok. Olha, para quem está chegando agora na nossa live, esse é o novo projeto, né, no blog do Kleber Barbosa. Encontros de segunda a sexta-feira, sempre aqui pelas redes sociais, com um convidado falando de um tema que muda todo dia. O tema de hoje é saúde. A nossa convidada é a doutora Luana Nunes, ela é psicóloga, ela está falando com a gente em home office, também está em videoconferência com a gente. Ela está hoje em Bragança, no Pará, mas é genuinamente amapaense. Olha, lá de Nagoya, no Japão, o William Kenji, ou Kendi, ele já me ensinou que a pronúncia do nome dele é Kendi, nosso colega também jornalista, e está dizendo bom dia para a gente aqui. Lá é boa noite já, né? Daqui a pouco o William vai dormir. William, obrigado, viu? O Marcos Drago eu já falei, a Rita de Cássia falei também. Olha, muito bacana, as pessoas estão chegando, se acostumando com esse novo projeto aqui. É a nossa primeira live desse novo momento, e eu já quero, de antemão, agradecer a participação de todos. A gente caminhando já para essa reta final desse bate-papo aqui, doutora, tem uma coisa que eu anotei aqui. O seu colega também, o Iago, lembrou, a senhora já falou de segunda a sexta-feira, mas ele disse que sábado agora tem uma ação lá na igreja também, não é? Isso. Nós estamos retornando com o nosso plantão itinerante. Então, esse sábado, dia 19, nós vamos ter os nossos atendimentos lá na Escola São Benedito, no Laguinho. Então, a partir das 8 da manhã, você que deseja um atendimento psicológico, deseja ser escutado, basta se dirigir até a Escola São Benedito, que fica do lado da Igreja São Benedito, no Laguinho, que a nossa equipe de psicólogos vai estar lá para realizar o atendimento. Se for menor de idade, só pontuando isso, menor de idade deve ir acompanhado por um responsável, e é isso. O restante tem demanda, quer conversar, quer falar, quer esclarecer alguma coisa, vai lá que a gente vai ter uma equipe de psicólogos responsável por esse atendimento. Bom, agora não tem como não situar, né, esse problema, inclusive o Iago estava falando, né, de comportamento suicida, né, como vocês costumam abordar. Mas no âmbito da pandemia, como a psicologia, esse olhar para a prevenção ao comportamento suicida, ele também está sendo inserido, hein, doutora? Você fala da psicologia em relação à pandemia? O problema do suicídio, se a pandemia acabou nessa segregação, essa coisa de distanciamento social, se isso a psicologia entende que pode levar ao agravamento do problema. Certo, entendi. Bom, em relação a dados específicos sobre isso, sobre se aumentou ou diminuiu casos de tentativas ou casos de suicídio, ainda é muito cedo para a gente afirmar alguma coisa, porque não saiu os dados estatísticos. Então, como a gente não tem esses dados,
a gente não pode afirmar se houve um aumento ou um declínio desses dados. O que a gente pode falar é que a situação da pandemia é algo atípico para todos nós, porque nunca que a gente imaginou que iria vivenciar essa situação. Diante disso, a gente pode pensar que essa mudança brusca dessa normalidade na vida das pessoas pode ter ocasionado um maior número de sofrimento, pode ter ocasionado sofrimento para outras pessoas. Por quê? Porque a gente teve muitas mudanças, a gente teve estilos de vida que foram completamente readaptados. Então, um exemplo, nunca pensei que para me participar de um programa eu estaria pelo celular. Aí a gente sempre teve essa praticidade, mas nunca me utilizei disso, ou de fazer live no Instagram, ou de ter que fazer nossos eventos online. Então, dependendo do quão adaptável seja essa pessoa, ela pode ter sofrido menos ou mais. Então, pessoas que têm uma capacidade maior de adaptação, talvez tenham enfrentado isso com uma maior facilidade. Não quer dizer que não sofreu, não quer dizer que não teve dificuldade. Mas em relação a pessoas que têm uma rigidez maior, talvez tenha sido um momento mais difícil para essas pessoas que têm esse perfil comportamental. Com isso, a gente também vai pegar as orientações, por exemplo, da Fiocruz, que realizaram um curso excelente durante esse período de pandemia, que era atenção psicossocial em tempos de Covid, em que eles falavam bastante sobre a importância dos cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia. E aí a gente precisa pensar agora durante a pandemia, que nós ainda estamos vivenciando, mas também pensar nessa saúde mental pós-pandemia, que é o que os pesquisadores estão pontuando como a quarta onda da Covid. Não seria necessariamente o aumento de casos, mas a consequência à saúde mental dessas perdas que nós tivemos, desses lutos que nós tivemos que elaborar de outras formas, aprender das impossibilidades de velar corpos, das impossibilidades de reunir para ter esse acolhimento. Então, essa seria a quarta onda da pandemia. E, com isso, pensar quais são essas consequências e pensar, principalmente, o que nós estamos fazendo para acolher essas pessoas que estão em sofrimento. Então, veja, o Amapá é um estado, se a gente for pensar na relação entre comportamento suicida e pandemia, o Amapá é um estado que ele tem índices que são preocupantes em relação ao suicídio. Nós fomos um dos estados que ficamos durante a maior parte do isolamento social, ficamos lá no vermelhinho, com um quantitativo de mortes altos, com muitos casos. Então, vamos pensar, todo mundo perdeu um conhecido. Se não foi um familiar, foi um conhecido distante. Mas eu acredito que todo mundo conhecia, nem que fosse de longe, alguém que morreu por Covid, ou um profissional da saúde, ou um familiar. Enfim, ouviu alguma morte que gerou muita comoção. Que às vezes a gente nem precisa conhecer a pessoa, mas o simples fato da gente ver aquela história de vida, um jovem, nossa, quando eu via um jovem da minha idade morrer por Covid, para mim era algo desolador. Ver alguém com os mesmos sonhos, construindo vida. Enfim, quando a gente pensa então nessas duas situações, temos índices altos de comportamento suicida e temos um sofrimento que pode ser agravado pós-pandemia, pelo que os pesquisadores já mostram nessa quarta onda, eu pergunto sempre, onde essas pessoas vão buscar ajuda? Onde essas pessoas que vão ter a junção dessas duas situações de vulnerabilidade, de dificuldade, vão poder buscar ajuda? E aí, quando a gente pensa na nossa estruturação de saúde mental no estado do Amapá, a gente vê esse déficit, porque a gente não vê tantos locais que dão conta disso. A gente não vê portas abertas para realizar esse atendimento. Quando temos, é um quantitativo muito reduzido. Então, é sempre pensar nisso. E isso é a realidade da capital. E quando a gente pensa para os outros municípios, porque parece que, às vezes, o sofrimento está só ali na capital, mas não. As pessoas dos outros municípios também merecem atenção, também merecem esse cuidado zelo com saúde mental. E por isso é importante a gente cobrar essas políticas públicas voltadas para a saúde mental, é importante a gente apoiar
quem realiza e quem desenvolve projetos pensando nesse bem-estar da população. Então, o Ambax, por exemplo, é um desses projetos que tem a coordenação do Washington, tem a coordenação da Leila, em que há anos já se dedicam a esse desenvolver do trabalho da saúde mental, principalmente voltado para essas situações. Durante eu sempre falo isso, que ainda fico um pouco perdida nessa fala, não posso falar durante a pandemia, porque nós ainda estamos na pandemia, mas acho que posso falar durante o pico dos casos. Nós éramos muito reportados para fazer atendimento, e o nosso conselho permite fazer o atendimento online de pessoas que estavam em sofrimento. Então, é importante a gente também perguntar sempre quem é que está dando conta disso e quem vai dar conta disso, desses atendimentos em saúde mental, após o período de pandemia e durante esse período de pandemia. Então, é realmente preocupante quando a gente pensa nas consequências da Covid e pensa em um estado que já tem as suas dificuldades em relação ao atendimento de saúde mental. Pois é. Olha, eu vou renovar aqui, a nossa audiência está sempre sendo renovada, as pessoas, à medida que estão sendo alcançadas aqui pelos convites, pelo compartilhamento, elas vão entrando aqui. Eu estou conversando com a doutora Luana Nunes, ela é psicóloga e está falando com a gente sobre o mês temático do Setembro Amarelo de Prevenção e Combate ao Suicídio. E as pessoas vão entrando aqui, e nós já falamos aqui sobre o início da trajetória, por exemplo, do CVV, como a imprensa, os profissionais de imprensa foram chamados, toda a evolução que teve na abordagem desse tema, né? A questão das redes sociais tem limite, sim. O trabalho que é feito aí nas igrejas, em que pese não ser um trabalho ainda religioso, mas não deixa de ser uma oportunidade, eu imagino, da coordenação desse trabalho, conversar com as igrejas também, aproveitar a inserção que elas têm na vida das pessoas e abordar esse tema, seja em qualquer denominação religiosa, né, doutora? Sim. Por sinal, semana passada, dia 10, eu estava apresentando um artigo que eu escrevi junto com o Washington Brandão e com o Vinícius Freitas. O Washington, ele é uma das referências no estado sobre comportamento suicida, e o Vinícius, que também é professor da Unifap, é referência nos estudos sobre religião, religiosidade, religião e políticas públicas. E nós escrevemos um artigo que está só aguardando publicação, intitulado Religião e Comportamento Suicida, quando a igreja fala sobre prevenção. Então, é um artigo que ele é consequência de uma mesa redonda, Suicídio e Religião na Amazônia, em que diversos representantes de segmentos religiosos aí do Amapá vieram conversar com a gente sobre suicídio. Então, nós escrevemos esse artigo, está muito legal, a gente vai estar aguardando a publicação. Na semana passada, eu apresentei ele em um congresso latino-americano de prevenção do suicídio, então, falando das pesquisas que a gente realiza no Amapá. E é interessantíssimo quando a gente pensa que a gente pode trabalhar junto com a igreja, e é o que eu sempre falo, eu não vou... Um dos dados da nossa pesquisa é perceber que a igreja ela trabalha a prevenção a partir dos seus dogmas religiosos, dos seus valores religiosos. E eu não vou dizer, eu psicóloga, não vou dizer que isso está errado, muito pelo contrário, né? Junto com esses dogmas religiosos, junto com esses valores da igreja, a gente tem que pensar e criar estratégias para trabalhar a valorização da vida. E é assim que a gente trabalha com as instituições religiosas, respeitando aquilo que elas acreditam e fazendo essa junção, na medida do possível, até onde nós podemos ir, entre ciência e religião. Então, nós somos portas abertas para receber o trabalho de outras pessoas, porque a prevenção, a gente sempre fala, ela não tem que ser feita por mim, profissional da saúde, só por mim. Muito pelo contrário, ela tem que ser universal. É pelo jornalista, é pelo padre, é pelo pastor, é pelo pai de santo. Então, é por todo mundo. Ela realmente tem que ter esse caráter. Um outro recorte também dramático desse problema, e que foi falado aqui pelo seu colega Iago no final de semana, inclusive a gente publicou a íntegra da entrevista dele no jornal Diário do Amapá, no domingo, é sobre a incidência de casos de suicídio entre adolescentes, né, cada vez com idade menor. A gente tem tido registro, né, doutora?
A gente tem, em adolescentes, principalmente, registros sobre a autolesão. É o público que é mais afetado por essa vulnerabilidade. Já quando a gente pensa nos casos de suicídio, a gente pensa muito no jovem adulto, que dependendo de por onde a gente lê, também se encaixa como adolescente, né? Que é esse jovem de 15 a 29 anos. Que são pessoas que são afetadas, né? E aí eu sempre trago que a gente precisa perceber o que está faltando para essa nossa juventude. Ontem eu li uma notícia, ontem à noite, que me deixa triste e me faz sempre pensar para esse além. Eu li em algum dos sites jornalísticos daí a morte de 9 jovens em confronto entre facção. Só que a notícia não dizia que eram jovens, só falavam que 9 pessoas morreram em guerra de facções. E aí eu fui abrir a notícia, porque eu achei aquilo muito estranho para a realidade do Amapá, em menos de 14 horas. E aí eu fui ler a notícia. E quando eu fui ler, para além dos crimes que cometeram, eu não vou fazer juízo de valor, sou formada em psicologia, e eu sempre falo, a minha formação é nesse sentido de ajudar pessoas e não de fazer esse julgamento. Isso cabe para o pessoal que está nessa área. E aí, quando eu fui ler, que eu fui fazer essa interpretação da notícia, eu fui perceber que todos eram jovens. Todos eram jovens. Acho que a pessoa mais velha ali tinha 32 anos. E eu fiquei assim, caramba, 9 jovens mortos em menos de 9 horas. E aí depois vim lembrar, estava terminando de estudar, jovens também são os que mais morrem por suicídio no Amapá. E fiquei com isso. E depois vim pesquisar, estava estudando, né? Fui ver que jovens são os que mais são mortos por homicídio, de acordo com o Atlas da Violência de 2018. Eu fiquei, caramba, quando o jovem não é morto, ele se mata e fica nisso. Ou é um confronto, ou é consequência de algo, ou ele não vê possibilidade de vida, e aí ele tenta suicídio. E aí eu sempre fiquei mais ainda com esse questionamento, né? O que é ofertado para esse jovem? Isso que é ofertado, a gente pode falar, mas a gente tem uma política pública para a juventude. Ok, qual jovem está sendo atendido nessa política pública? A gente está atingindo todos os jovens? Tem educação. Ok, tem educação para quem? Porque educação não é só a gente garantir uma vaga numa escola. Isso não é educação. Você está lá, você garante uma vaga, ok. Estágio, tem estágio para quem? Então, é para quem essa seguridade? É para quem esse tripé da assistência, que é assistência, educação e saúde? Então, qual jovem está, de fato, sendo assistido por isso, né? E aí, quando eu olho essas 3 vertentes e esses 3 dados, eu me questiono muito. Que tipo de prevenção, em todos os âmbitos de vida, em todos os âmbitos, saúde, educação, em todas essas variáveis, a gente está oferecendo para a nossa juventude? O que o jovem do Amapá tem de perspectiva de vida? Então, é algo que a gente tem que pensar. Tem universidade pública, não faz faculdade para quem quer. Não faz faculdade porque não quer. Ok, qual o nosso quantitativo? Opa, falhou de novo o áudio aí. Falhou o áudio aí de novo. Parou o áudio. Infelizmente, nós tivemos mais uma queda aí. O seu áudio aí parou. O que será que está acontecendo? Bom, o fato é que a gente já está caminhando aqui para o finalzinho desse bate-papo com a doutora Luana Nunes. A senhora está nos ouvindo? Mas o seu áudio não está saindo, não. Eu vou pedir para a nossa produção. Alguma coisa aconteceu aí. Era finalzinho aqui do nosso bate-papo. Agradecer a Sandra Del Castilho, que disse assim, ótima pergunta, Kleber, as religiões ajudando muito, muito bom abordar este tema, diz ela. William Kendi falou interessante, ele está lá em Nagoya, no Japão. Doutora, a senhora nos ouve ainda? Ouve, mas não conseguimos ouvir a senhora. O telefone da senhora é pelo telefone que a senhora está falando com a gente aqui? Então nem adianta eu ligar para a senhora para pegar o seu áudio, não, né? Não adianta, só tem esse telefone. Caiu aí. Caiu. Eu vou chamar um intervalinho rápido para a gente fechar o programa de hoje. Eu preciso ouvir as suas considerações finais. Eu vou pedir para a produção soltar o apoio cultural e a gente volta aqui com a doutora
a gente vai mandar um novo link, vamos renovar esse bate-papo com a senhora aí. Até já. Aniversário Center Kennedy, 34 anos, 34 prêmios. Home New Lavínia Colibri por só R$ 62,90 mensais. Painel para TV até 60 polegadas Artelli por R$ 64,90 mensais. Conjunto de mesa com 6 cadeiras tampo de vidro Ciplaf por só R$ 94,90 mensais. Nas compras acima de R$300, você concorre a 34 prêmios. Center Kennedy, 34 anos, fazendo mais por... Aniversário Center Kennedy, 34 anos, 34 prêmios. Home New Lavínia Colibri por só R$ 62,90 mensais. Painel para TV até 60 polegadas Artelli por R$ 64,90 mensais. Conjunto de mesa com 6 cadeiras tampo de vidro Ciplaf por só R$ 94,90 mensais. Nas compras acima de R$300, você concorre a 34 prêmios. Center Kennedy, 34 anos, fazendo mais por... Pois é, pessoal, já estamos de volta, retomamos aqui o contato, a tecnologia tem dessas coisas, faz de vez em quando uma pegadinha com a gente estava encaminhando já para fechar esse bate-papo, a doutora Luana Nunes nos brindou, né, nos deu a honra de abrir essa nova série aqui de comunicação digital com essas lives diárias, sempre segunda-feira o tema vai ser saúde, e a gente está falando de saúde mental. Doutora, deixa eu lhe falar aqui, a Carla Pena, nossa amiga em comum, ela mandou aqui para mim um cardzinho que lembra o seguinte, que as UBSs, né, elas também estão inseridas nesse projeto de prevenção, né, a programação do Setembro Amarelo. Cadê, meu Deus, o card que a Carla mandou aqui? Inclusive com a relação das UBSs que estão com atendimento específico para essa questão. Setembro Amarelo, auxílio emocional e psicológico. Unidades básicas de saúde que estão realizando atendimento. Ambax, CAPSI, não é? O CAPS 3, Gentileza, UBS Rosa Moita, UBS São Pedro e UBS Pedro Barros. Isso, exatamente. Ok, então obrigado aqui mais uma vez a Carla, e a gente vai estar sempre aqui repercutindo as agendas, a programação do Setembro Amarelo. Olha, doutora, eu queria agradecer imensamente a sua deferência, a confiança, disponibilizar o seu tempo para a gente abordar esse tema aqui tão importante. A gente já queria encaminhar para esse bate-papo e as suas considerações finais. Certo, então eu agradeço o convite, coloco o projeto à disposição para, sempre que for necessário, a gente vir aqui
falar sobre saúde mental. Relembro que no sábado a gente vai ter ação lá na Escola São Benedito, a partir das 8 da manhã, o plantão psicológico, com uma equipe de psicólogos para realizar esse atendimento. Também falo que o Ambax ele vai estar realizando o simpósio, o terceiro simpósio da microrede de atenção à crise suicida, vai ser online. Por sinal, nós esgotamos hoje as nossas inscrições, mais de 250 inscritos em menos de uma semana. Então, nós estamos vendo a possibilidade de abrir mais vagas, mas, por enquanto, as inscrições foram encerradas. Para mais informações, a gente sempre está divulgando pelo perfil do Ambax, que é @Ambax, seja no Instagram ou no Facebook. E é isso, muito obrigada e até... Olha, doutora, tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99157. O Pedro Santos disse, por favor, peça para a doutora comentar. Fui surpreendido certa vez com a notícia de que os casos de suicídio envolvendo adolescentes estavam sendo repassados através de jogos de videogame e desafios de rede social. Tem esse outro recorte também, né, que a gente acabou nem abordando, mas o Pedro lembrou. Foi impactante, foi surpreendente saber disso e, mais uma vez, o alerta dos pais saberem o que os filhos estão fazendo ou vendo na rede social, né, doutora? É importante. A gente teve durante um tempo aquele jogo, que era o Baleia Azul, que o último desafio e que com a investigação conseguiram encontrar quem é que estava idealizando, conseguiram responsabilizar algumas pessoas. A gente também tem algumas falas que acabam que não são comprovadas. Eu lembro, eu não sei se era o da Momo, que eu estou tentando lembrar se era esse, em que falava que em vídeos infantis aparecia cenas sobre como fazer autolesão ou tentativa de suicídio, e alguns nunca foram comprovados que realmente existiam, né? Mas, de qualquer forma, o alerta é a importância dos pais estarem atentos ao que os filhos estão vendo nas redes sociais. E, com isso, também conversar, dialogar com os filhos, validar os sentimentos dos filhos, saber o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. E estar atento às redes sociais. Hoje, o YouTube, Netflix e provavelmente as outras redes sociais, eles têm aquela opção controle dos pais. Tem aquela opção criança, então, que os assuntos são limitados para esse público, né? Então, é importante também ter esse controle, essa supervisão dos pais. Tá, entrou aqui com a gente agora o promotor de justiça aposentado, o doutor Paulo da Veiga Moreira, está lá em Divinésia, Minas Gerais, acompanhando a gente. Ele disse que não pude entrar antes, estava sem internet. Pois se até lá em Minas Gerais tem apagão de internet, né? Como a gente diz aqui, alvará em Macapá, né, doutora? Mas sabe que esse alvará já foi incorporado ao linguajar, né? Às vezes até as autoridades falam isso como se fizesse parte mesmo do nosso vocabulário aqui, o nosso alvará. Então, acredito que é isso, né, Kleber? Já fiz as considerações, agradeço o convite e me coloco à disposição para, em outros momentos, a gente também poder conversar um pouco mais sobre a temática. A gente aprendeu muito, a gente ganhou muito com a sua luxuosa presença com a gente aqui, doutora. Quero agradecer, quero que, por fim, que a senhora deixe seus contatos, como é que as pessoas acham a senhora nas redes sociais, não é? Eu sei que tem diferença entre o Face e o Instagram, a senhora está com perfis diferentes lá, não é? Sim, que o Facebook normalmente é mais pessoal, aí o Instagram, ele é o profissional mesmo, é onde de fato vai encontrar todas as nossas ações. Então, o meu Instagram é @psicólogaluana.nunes. Pelo Instagram tem contato do telefone, tem e-mail, tem tudo por lá. Então é só @psicóloga Luana normal, não tem N demais, A demais, é só luana.nunes. Perfeito. E a pandemia trouxe também para a gente, até para a saúde, né? Foi regulamentado o telemedicina, né? Vocês do atendimento psicológico
Nós já temos um grupo de psicólogos aqui também, que tem um grupo que faz atendimentos remotos. Esse seu perfil no Instagram serve para isso também? A psicologia, ela tem a regulamentação do atendimento online pelo Conselho Federal de Psicologia desde 2018. Só que foi acentuado agora nesse período. Pelo Instagram, a gente faz contatos, mas os atendimentos clínicos online, eles devem ser feitos por plataformas mais específicas, que são plataformas recomendadas. Eu não trabalho com atendimento clínico por causa da minha dedicação exclusiva para a residência. Nós não podemos ter outro tipo de vínculo empregatício. Então, os atendimentos que eu faço, por vezes, são situações pontuais de pessoas que precisam ser atendidas pelo projeto. Mas posso sempre estar repassando orientações e acolhimento ou indicando outros profissionais. Então, basta seguir o próprio Iago, trabalha comigo, ele realiza atendimento clínico, então, para quem está mais focado nessa questão dessa busca por um profissional da clínica, tem o Iago, que já esteve aqui, e no meu perfil sempre encontro dele e vice-versa, e encontro essas informações de atendimentos também. Ok, doutora, muito obrigado mais uma vez, uma abençoada semana para a senhora, bons estudos aí, que é um projeto também de estudos, não é? E assim que puder, assim que quiser falar com a sociedade aqui, é só chamar a gente, tá bom? Ok, então, obrigada, bom dia, até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. Pois é, pessoal, conversamos com a psicóloga Luana Nunes, ela está no... Pois é, pessoal, já estamos de volta aqui para fechar. Eu estava me despedindo aqui da doutora Luana, acabei interrompendo também a minha participação, a nossa equipe de produção acabou perdendo o meu sinal, não é? Mas eu queria, para fechar, agradecer a companhia de todos, dizer que... Olha, tem mais um comentário do William Kendi. Ele disse, muito bom, papo mais do que atual, precisamos conversar mais sobre o assunto, pois a pandemia passa e realmente esses problemas podem causar grandes problemas psicológicos, diz o William, nosso colega, inclusive jornalista. William, muito obrigado. Olha, se já era ruim para mim aprender a pronúncia do Kendi, imagina esse segundo sobrenome seu, meu amigo aqui. Vamos lá, Kawakami. Será que é isso? Kawakami. William Kendi Kawakami. Caramba, hein? O homem que está lá em Nagoya e já esteve com a gente no quadro Amapaenses pelo Mundo. É um quadro que a gente criou tem 2 anos, de vez em quando o quadro está de volta. A gente quer ter ele com mais frequência lá no nosso projeto de rádio, que é o Conexão aos sábados. Bom, para fechar, pessoal, eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela aí qual vai ser a agenda dos nossos encontros diários aqui na nossa live. Coloca na tela aí, Brunão. Então, é isso aí, ó. As segundas-feiras vão ser dedicadas para a temática da saúde. A terça-feira, a temática vai ser política, tá bom? Sempre, terça-feira, política. A gente vai ter sempre aqui um ou mais convidados. A gente vai, e assim que a pandemia
passar realmente, essas nossas lives poderão ser feitas, inclusive, externamente, fazer da rua. Então, segunda, saúde. Terça-feira, o tema vai ser sempre política. Quarta-feira vai ser um tema interativo. Vai ser durante a live da terça-feira. A gente vai colocar uma enquete no ar. A gente vai dar 4 opções de temas para você. E o amigo internauta vai votar. E o tema mais clicado, mais votado na enquete, vai ser o que nós vamos levar ao ar na quarta-feira. Quinta-feira, o tema vai ser economia, sempre alguma solução econômica, algum empreendedor, alguma empreendedora, turismo, gastronomia, agronegócio, enfim. Alguma solução econômica nós vamos abordar na quinta-feira. E a semana fecha na sexta com a temática de cultura, né? Para abrir o final de semana, a gente vai ter sempre uma atração cultural na sexta-feira aqui nas nossas redes sociais, do blog do Kleber Barbosa, www.kleberbarbosa.net. Era isso, pessoal. Agradecer ao meu filhão Bruno Barbosa pelo apoio técnico, esteve com a gente hoje, operando a nossa live. Agradecer o carinho de todos. Deixar o nosso WhatsApp 991 57 0022 para você mandar sugestões, tá? Temas que você gostaria de ver abordados aqui, pode citar, inclusive sugerir pessoas, as fontes que você gostaria que a gente sabatinasse aqui diariamente. Tá bom, pessoal? Uma abençoada semana para todos e fiquem com Deus e até amanhã às 9h30. Tchau, pessoal. Um abraço.